E hoje nós vamos falar também sobre o Dia Internacional de Atenção à Gagueira. É isso mesmo. Sobre isso nós vamos conversar hoje, agora, com a fonoaudióloga Gabriela Vilela Fontes. Gabriela, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Como que se dá, né, isso? Porque qual que é a causa principal para uma pessoa se tornar gaga? É algo genético ou é psicológico? O que influencia a essa pessoa ser assim? Então, hoje é muito importante, né, nós discutimos sobre isso. Esse Dia Internacional de Atenção à Gagueira, ele está completando nesse ano 20 anos. Desde o primeiro ano, o Brasil ele teve empenhado, né, nessa causa. Em 2005, a Associação Brasileira de Gagueira, que é a Abra Gagueira, ela criou um slogan que é "Gagueira não tem graça, tem tratamento". E assim, falando sobre as causas no geral, nós não temos ainda uma linha de raciocínio única. Na verdade, o que é mais aceito atualmente é a junção de 3 fatores. Então, nós falamos dos fatores predisponentes, que seriam então as causas genéticas e neuropsicológicas. Né? De forma geral, elas não são detectáveis tão facilmente. Não foi identificado um gene que tenha associação à aparência, né, da gagueira. Sim. Tem os fatores que são precipitantes e aí a gente fala das causas psicológicas e ambientais. Né? Então, o nascimento de um irmãozinho, um trauma psicológico, separação dos pais, eles podem precipitar, né? E temos também as causas perpetuantes. Por quê? Durante o processo, né, da infância, é natural surgir algum tipo de disfluência, que são essas dificuldades, né, no fluxo da fala. Mas elas são muitas das vezes corrigíveis, superadas, e aí vem as causas perpetuantes, que é em sua maior parte, né, o medo e a ansiedade de falar. Então já teve ali, né, contato com alguma dificuldade. Muitas das vezes hoje a gente trabalha muito, né, com relação ao bullying, que ele auxilia, né, nessa parte. Então esses fatores vão gerando na criança e aí no processo, né, de amadurecimento, um medo e uma ansiedade de falar, reforçando essa disfluência. Sim, e a mãe, o pai que identificou isso no seu filho, quanto mais rápido corre para um acompanhamento fonoaudiólogo, tem chance dessa criança não ficar gaga? Sim, nós temos que entender que no processo de aquisição de fala, principalmente ali por volta dos 2 anos, a criança ela vai ter uma explosão de palavras novas. Então é um processo que ele já pode vir acompanhado com algum tipo de dificuldade nesse fluxo de fala. Então a criança nessa idade, ela quer falar tudo muito rápido, ainda não tem todas as sequências, né? Todos os elementos que unem um ao outro, então sai aquela frase bem conturbada, né? E nisso, nessa questão de aquisição de palavras novas e o processo de formação motora das palavras, então nesse processo pode surgir alguma dificuldade, alguma repetição de sons, algum bloqueio. Tem aquelas características que são são mais clássicas da gagueira em si. Tem outras que são disfluências normais. Então, se a gente for pensar assim, qual que é o sinal de alerta, né, para os pais? Então, a gente tem que pensar naqueles bloqueios. Então, um tipo de som específico, a criança vai produzir, tem um bloqueio diante dele em qualquer palavra. Então, repetição de sons e sílabas, que são os componentes menores das palavras, os próprios movimentos involuntários. Então, a criança vai falar, você vê que a feição dela tem uma tensão acima do que seria o normal. E aquelas pausas longas, então a criança vai começar a falar e aí ela demora, vem aquele silêncio prolongado, então uma própria sílaba que ela prolonga. Então, e aí sai a palavra. Então, esses são mais característicos da gagueira. São sinais de alerta, né? Isso. É interessante procurar o atendimento fonoaudiológico, mas nesse processo, né, avaliar também, porque é um tratamento, é um acompanhamento que ele vai ser multidisciplinar. Como eu disse, tem todos esses fatores, muitas das vezes, né, o atendimento ele é conjunto ali com o psicólogo, para ver qual que foi o fator que está perpetuando ou precipitou o surgimento da gagueira. Existe essa possibilidade de
A criança desenvolveu normalmente, fala tranquilamente, cresceu, desenvolveu. Num dado momento, às vezes na adolescência, ter algum trauma e isso causar também uma gagueira, a pessoa passar a ser gaga a partir daquele momento? Sim, nós sabemos, né, que a maior incidência, hoje a gente fala de 5% da população que em algum momento da vida ela teve essas disfluências gagas. Então isso pode acontecer em infância, adolescência e fase adulta. Sim. Né? É mais comum o surgimento antes dos 6 anos de idade, mas ele pode surgir, né, pensando naqueles fatores precipitantes em qualquer fase da vida. Então, ele já tinha alguma disfluência, alguma dificuldade, né? Mesmo que fosse no ritmo de fala, acontece alguma coisa na adolescência e acentua, né? A gente sabe também que a maior predisposição é no sexo masculino e que é muito comum ter mais de uma pessoa na família que também apresente a gagueira. E a gagueira, ela não é nada novo, né? Nós temos o primeiro relato conhecido de gagueira na própria Bíblia, então com Moisés. Então já vem de longa data, né, uma dificuldade que ela está aí na sociedade, não é novidade. Então a gente também não pode jogar toda a culpa hoje, né, na forma como que as pessoas estão vivendo, na presença de bullying. Mas, com certeza, o posicionamento da sociedade diante dessa dificuldade, ela tem que mudar. Então, essa questão é muito comum, né, ver as pessoas imitando um gago, ou então, muitas das vezes, completando o que esse gago vai falar. Né, e isso aumenta, bom esperar, né, que ele deixa o fluxo dele, senão a gente cria mais ansiedade. E gagueira nós temos que pensar. Então, quanto mais tensão e ansiedade, maior vai ser a quebra de fluxo. E quanto mais segurança, então nós conhecemos gagos que em alguma situação eles não gaguejam. Tem muito mito, né, de mudar o tipo de voz, falar mais fino, falar mais grosso, isso interferir, mas nem sempre. O que nós temos que pensar é que essa pessoa gaga, ela precisa de um acompanhamento, muitas das vezes com fonoaudiólogo e psicólogo. Sim. E quem essa atenção multidisciplinar, né? Isso. E quem for comunicar, né, com ele, ter paciência, ter calma, isso com qualquer pessoa, com o gago é só um pouquinho a mais. E tendo essa atenção, o gago ele se torna uma pessoa segura, né? E como na Bíblia, não deixou de ser usado por Deus. De forma alguma. Com certeza vai ser bem sucedido, vai conquistar suas coisas, independente da sua dificuldade, né? Sim, nós temos casos, né? Mesmo pessoas públicas que têm sucesso todo embora isso. Então, é segurança. Segurança. E nós temos alguns depoimentos de ótimo. Pessoas que têm essa dificuldade. Pode passar aí pra gente? Olá, eu sou o pastor Luiz Felipe, pastor da Igreja Batista da Lagoinha Mineirão. Sou gago desde a minha infância. Já fiz fono, muita psicóloga, e isso foi muito bom para mim até hoje, porque hoje eu sei muito mais como controlar a fala e pela graça de Deus eu já tenho a condição, a maturidade de conseguir chegar aqui e falar sem gaguejar no púlpito, na televisão, mas isso tudo foi um grande aprendizado, mas o principal, a dependência de Deus. Por isso eu quero encorajar todos que estão e que vivem assim, que você não desista e que você saiba que o gago tem muitas valias, porque ele é uma pessoa especial para todos e muito mais para Deus. Deus te abençoe. Olá, meu nome é Luiz Fernando, eu sou pastor da Igreja Batista da Aliança aqui no bairro Caiçara. Queria falar um pouco sobre a questão da gagueira. Na minha adolescência eu desenvolvi isso e eu entendo que por várias vezes eu fui colocado em situações em que me levaram a um estado emocional alterado e então eu passei a gaguejar. Depois, com o passar do tempo, eu pude perceber que esse estado emocional alterado muitas vezes é a insegurança que eu tinha em relação a alguns assuntos. Então, para superar isso, eu passei a ler mais, a buscar mais informação, para que eu pudesse falar sobre essas coisas sem sofrer esse tipo de constrangimento. E depois também percebi que, como pastor, eu teria que lidar com a fala pública, e então eu passei a me perceber durante os sermões que eu pregava,
e pude notar que muitas vezes aquela palavra difícil que eu não iria conseguir pronunciar, eu passei a utilizar um sinônimo dela para que então pudesse fluir mais rapidamente. Então eu percebi que duas coisas me ajudaram muito. Primeiro foi me conhecer um pouco mais. Segundo foi ler mais. E terceiro foi usar um pouquinho da linguagem ou da língua portuguesa para me ajudar na hora das minhas falas públicas, não é? E não me sinto inferiorizado por causa disso, entendo que é uma coisa normal. Gente, eu tô aqui impressionada como que ele fala bem, não dá para apresentar, sentir que ele é gago. E nós temos alguns exercícios para isso, para auxiliar essas pessoas. Você podia demonstrar um pouco aqui pra gente? Isso, exatamente. Inclusive falar que o Pipe, ele é o meu pastor, né? E é um caso de sucesso, realmente. Quem vê, igual a gente estava percebendo aqui os dois falando, sem nenhuma quebra da fluência, né? É verdade. Quanto aos exercícios, o que nós temos que pensar que todo o planejamento de uma terapia ela vai ser personalizada, então vai de acordo com a maior demanda de cada paciente. Então, o início disso tudo que nós temos que pensar é toda gagueira, todo bloqueio, ele vem a partir de uma tensão. Os exercícios de relaxamento, e aí a gente pensa em relaxamento corporal no geral, eles facilitam. Então, seja pescoço, então rotação, meia-lua, né, do pescoço. A musculatura também da face, inflar a bochecha. Então, esses exercícios de relaxamento, eles já auxiliam, né, em relação à tensão. Sim. Outro que até o pastor também disse, com relação ao vocabulário. Então, enriquecer o vocabulário, ele vai dar mais possibilidades de substituir uma palavra ou outra que tem uma dificuldade maior. Então, a leitura é muito importante nesse processo, trabalhar a dicção. Então, se eu tenho a segurança de como que eu produzo de forma motora cada som, ele traz também mais segurança para a produção dos sons. Ritmo. Aqui em Minas eu falo que isso é muito importante. Nós falamos rápido, nós emendamos uma palavra com a outra. Então, o ritmo, reduzir essa velocidade de fala, isso a gente faz com leitura, com palavras do dia a dia. Então, os dias da semana, por exemplo. Você pode falar ele mais acelerado e desacelerando. São exercícios que podem ser utilizados no plano terapêutico. Gente, que informação preciosa para a gente nessa manhã. Você que tem algum amigo, às vezes, que é gago, tem essa dificuldade, incentive, né, a se esforçar, a acreditar em si mesmo, porque isso faz toda a diferença, Toda a diferença. É o slogan, né? Gagueira não tem graça, tem tratamento. E ter paciência com com bom ouvinte que devemos ser. Gabriela, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço. E você que tiver alguma dificuldade aí, pode também contatá-la, né? Isso, com certeza. Obrigada. Nada. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.